Olá, crianças! Vamos aí para a atividade 5 de Ciências da Natureza. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sombra e como o sol ajuda a formar a sombra. E uma brincadeira bem legal para vocês fizerem em casa também utilizando sombra. As atividades estão entre a página 107 e 110. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre percebendo o movimento e a posição do sol através da observação da sombra. A formação da sombra depende da existência de uma fonte de luz. Na natureza, essa fonte de luz é o Sol. Todos os dias o Sol percorre o céu no sentido leste-oeste. A formação das sombras depende da iluminação e da posição do Sol. A sombra será formada no lado oposto do Sol, porque o corpo que está sendo iluminado impede a passagem da luz, formando uma sombra. Por exemplo, se o Sol estiver à nossa direita, a sombra estará à nossa esquerda. Mas ele falou uma coisa aí que a gente não sabe. O que seria esse sentido leste-oeste? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Esses são os principais pontos. Existem outros que vocês vão aprender mais para frente, mas esses são os principais que a gente vai trabalhar aqui. Então, o que são? Os pontos cardeais são os 4 rumos principais para indicar direção, relacionados com a posição do Sol: norte, leste, sul e oeste. São chamados de cardeais por serem os principais indicadores de direção. Os pontos cardeais servem para orientação geográfica e estão separados entre si por ângulos de 90 graus. Os pontos cardeais são usados para localização, tá? Então, são pontos importantes para a gente se localizar dentro do espaço, tá bom? Esse desenho é uma rosa dos ventos, que é onde a gente tem a representação aí dos pontos cardeais. Aqui a gente tem 90 graus, mais 90, mais 90, mais 90. Cada um desses aqui equivale a 90 graus, dando um total de 360 graus, que é o total de uma circunferência, tá bom? É isso que ele estava falando lá na outra apresentação. O Sol como medidor de tempo. O Sol ele é usado há muito tempo como medidor, tá, gente? Quando o Sol está diretamente acima de você, a luz vem em linha reta para baixo e por isso sua sombra é curta. Quando isso acontece, gente, é meio-dia, tá? É a metade do dia, quando o Sol está bem no centro, bem na cabeça da gente. E ao anoitecer no final do dia, o Sol está em um ângulo baixo de novo. Então, é a mudança da posição do Sol no céu que altera o tamanho e a posição de sua sombra durante o dia. Olha que interessante. Dependendo da posição dele, você vai ter uma sombra diferente, tá bom? Isso fica bem claro no relógio de sol que era usado na antiguidade pelos egípcios, há mais de 3.500 anos atrás. Olha que bacana. O relógio de sol, ele é formado por uma circunferência e uma haste. Essa haste, ela sempre aponta para o norte, tá bom? Ele está invertido aqui, a foto está de lado. Ele sempre aponta para o norte e a partir da posição do sol, eles sabiam ver que hora que era. Essa foto foi tirada nessa posição para vocês verem bem certinho ali, ó. A sombra está certinha embaixo da haste. Isso quer dizer que hora que é, quando a gente fica com uma sombra bem pequena e ela fica bem rente da gente. Alguém lembra? Exatamente, quando é meio-dia. Então, esse relógio de sol está mostrando certinho meio-dia, tá bom? Aqui também é bem interessante, é o que ele estava explicando lá no início, no primeiro texto, que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, durante o dia, ele faz esse percurso aqui, ó.
Mas será que o Sol anda? Vamos pensar aí. Essa aqui é uma atividade para vocês fazerem em casa para descobrirem aí. De manhã, quando vocês levantarem, dá uma olhadinha na janela e vê para que lado está nascendo o sol. O lado que estiver nascendo o sol, você aponta a sua mãozinha direita. Para frente será norte, para trás será sul e na sua mãozinha esquerda será o oeste. Olha que legal para você descobrir. Vamos observar. A gente já vai começar a fazer as atividades daqui a pouquinho, então eu vou falar um pouquinho antes da gente iniciar. Lembra que eu perguntei ali atrás se o Sol anda? A gente já viu em uma outra atividade que o Sol não anda. O que anda é a Terra, né? A Terra faz um movimento chamado rotação. E esse movimento de rotação faz com que a gente tenha a sensação de que o Sol está andando. Mas, na verdade, é a Terra que está caminhando. E conforme a Terra vai girando, a posição do Sol vai mudando. E essa posição mudando, ela muda a sombra também. Olha que bacana. Então, vamos lá. Primeira atividade, ele fala assim: observe as 3 figuras e as sombras projetadas. Em cada imagem, pinte de amarelo a posição do Sol para a produção ou não das sombras projetadas. Escreva abaixo de cada imagem o período correspondente: manhã, meio-dia e tarde. Então, a imagem que vocês vão observar são essas 3 aqui. Lembrem lá, o Sol, ele ilumina. O que bloqueia é um objeto. Então, a imagem do objeto está na frente ou vai estar atrás da sombra? Então, pensa aí para pintar os quadradinhos. Quando a sombra está praticamente igual ao objeto, aonde que foi parar o Sol? Pensa aí que a gente falou tudo sobre isso, tá? Atividade 4. Essa aqui é bem legal, eu acho que vocês vão gostar de fazer em casa com alguém, tá bom? Vamos brincar com as sombras. Essa proposta seria mais interessante se você tivesse acompanhado e conseguisse ficar em um ambiente escuro, com um abajur ou lanterna. Você pode usar uma vela se você tiver com um adulto por perto, tá bom? Assim que estiverem na melhor posição, comece a criar sombra com suas mãos ou objetos. Mas não conte para seu par o que você está fazendo. Peça para ele adivinhar. Então, vocês vão brincar de adivinhas de sombra. Depois que você brincar de adivinha de sombra, você vai fazer uma atividade para mim. Lá na letra A, quando terminar a brincadeira, desenhe a sombra que você mais gostou de adivinhar ou de fazer. Então, faça um desenho bem bonito aí para mim, tá bom? Esse aqui também é bem interessante. Tá aí no caderno das trilhas de vocês, para brincar mais. Se você ou alguém que mora com você quiser mais ideias para brincadeira, existem muitos aplicativos que ensinam brincadeiras diferentes. Um deles é esse site. Então, vocês copiem aí do caderno da trilha de vocês e entrem para dar uma olhadinha. É bem legal. Atividade 5. Leia o texto a seguir, se for preciso, peça ajuda a um responsável. Então, eu vou fazer a leitura agora, depois vocês tentem fazer em casa vocês sozinhos, e se vocês não conseguirem, pede ajuda a alguém aí de casa, tá bom? Então, vamos lá. Entenda a formação das sombras. Quem nunca se perguntou sobre a origem das sombras? Se tem uma coisa que nos intriga é olhar para o chão e ver nossa silhueta refletida. Bom, a resposta para essa pergunta é extremamente simples e sem muitos mistérios. Primeiro, é preciso entender o que é uma sombra. A sombra, basicamente falando, é um espaço escuro originado pela ausência de luz e criado pela presença de um obstáculo. A sombra ocupa um determinado espaço atrás de qualquer objeto que esteja bloqueando uma fonte de luz à sua frente. Conforme a origem do ponto de luz, ela pode mudar de posição, bem como mover-se.
Digamos que ela seja o nome que damos à ausência da luz, sendo formada toda vez que um corpo está entre a fonte de luz e um anteparo, um muro ou uma parede, por exemplo. Se ficarmos em pé diante de qualquer foco de luz, seja ele o sol, uma lâmpada ou uma vela, teremos então uma sombra projetada na direção oposta da sua origem. A sombra pode ser gerada de tamanho variados, o que dependerá da distância e do corpo que está bloqueando a fonte de luz. Quanto mais perto o objeto estiver da luz, mais autêntica será o formato de sua sombra. Quanto mais longe da origem de luz, maior ela ficará. Sabe-se que existem dois tipos de sombra: a sombra própria e a sombra projetada. A sombra própria é quando ela é formada pelo objeto ou por algum efeito de luz sobre o objeto. Já a sombra projetada seria um objeto que entra em contato com a luz e a gera, sendo projetada em algum plano ou noutro objeto. Tá bom, galera? A atividade 6. Escreva o que você entendeu sobre a sombra. Então, aí você vai colocar. Agora você já sabe como ela é formada? A gente pode manipular a sombra? A gente pode criar uma sombra? Tá? Então, anotem aí tudo que vocês descobriram. Boa atividade. Se tiver alguma dúvida, manda pergunta. Um beijinho da professora Nádia e da professora Gislaine.